Então, vamos lá. Então, o conceito da exposição permeia explicar para o público o que é essa manifestação artística do livro de artista. Então, vou falar aqui para vocês que estão presentes, o livro de artista não é uma invenção nossa, não é dessa exposição, na verdade, alguns teóricos consideram os cadernos de artista, esse lugar onde os artistas e pensadores, né, utilizam para, enfim, materializar ideias, né, esses cadernos, esses livros, para alguns teóricos é considerado livro de artista, mas o conceito ele nasce na década de 60, quando os artistas desejavam romper com o cubo branco, né, de forma assim objetiva e direta. E o que é o livro? O livro é esse objeto que atravessou séculos e que trouxe conhecimento e liberdade para as pessoas, porque o Gutenberg trouxe a revolução do impresso, do livro, ao deixar esse livro popular, né, com seus múltiplos. E, obviamente, esse livro ele vai ganhando outros formatos até hoje em dia ser, enfim, digital, que é o e-book. Mas, mesmo assim, o livro impresso ele não perde o seu charme, o seu carisma. E os artistas da década de 60, sabendo do poder que o livro tem de circulação, usaram desse suporte para levar a arte e levar os questionamentos que a arte trazia, não só dela mesma, mas do seu contexto político, social e histórico, para as pessoas. Então, é essa generosidade de fazer circular o pensamento artístico entre as pessoas. Claro que existem livros que são únicos, né, que não pressupõem a ideia de cópia de vários exemplares, e essa exposição apresenta a maioria dos livros sendo livros únicos, então se aproximando muito mais de um objeto artístico único, quase escultórico, e até mesmo um tal do livro objeto, né? O livro objeto, ele é o quê? É até um pouco redundante falar, porque o livro já é um objeto, né? Mas quando a gente usa a palavra livro objeto, a gente está querendo dizer que essa história de folhear, de abrir o livro, né, de você ter a possibilidade de interação com a estrutura do livro, ela é bloqueada. Então, muitas vezes o livro ele é matéria-prima para se fazer uma escultura a partir desse livro, ou como é o trabalho da artista Andréa Campos de Sá, que está aqui presente, a Capi, a famosa Capi, para os mais íntimos e seus alunos, ela transforma esse livro num livro-objeto. Então, se vocês quiserem alguns exemplos de livro-objeto que a gente tem na exposição, o livro da Capi é o que melhor traz essa exemplificação. Os demais, eles tocam mais esse lugar do livro a ser manuseado, a ser explorado pelo seu leitor. Por escolha dos artistas, alguns livros podem ser manuseados e outros não. E é por isso que essa exposição ela é um tanto diferente, porque a gente faz o convite a vocês que coloquem as luvas e interajam com os livros que podem ser, enfim, interagidos. Aqui junto comigo, eu tenho outras duas artistas, a Leonor Decour e a Alice Salgó, que estão com livros na exposição. Daqui a pouquinho eu vou passar a fala para elas ficarem super à vontade para falar sobre os seus livros. E também depois eu gostaria muito que Capi, Ana Nélia, eu sei que a Mara está aí também, a Virgínia comentou que estaria, não sei se Virgínia está aí, se tiver, manifeste-se. E ela tá maravilhosa, então tá bom. São artistas da exposição também. Não quero me alongar muito aqui, porque quero muito também que as outras artistas se apresentem. O que acontece, né? Quando estamos numa biblioteca, em geral os livros eles estão em prateleiras, né, em estantes, e o bibliotecário vai lá e nos entrega um livro. Ou a gente pode, algumas vezes, em algumas bibliotecas, acessar esses livros, mas sempre a partir de alguma orientação, alguma área que eu queira estudar ou algum autor que eu tenha interesse. E a nossa proposta com essa exposição é que os livros estejam à disposição, estejam para ser
quase que degustados sobre as mesas, para que as pessoas possam, independente de saber o que elas querem, interagir com a produção de cada uma das artistas da exposição. Por isso, a ideia deles estarem sobre mesas. Então, a ideia é que os livros estejam à disposição. Outra questão que a gente pensou na expografia foi trazer leveza para o espaço expositivo, porque, como vocês já perceberam, a vista, né, essa que vocês têm atrás de vocês, ela é impagável, né, como muitas coisas das vistas e arquiteturas de Brasília. Niemeyer, nesse sentido, tinha a grande sacada, ele era muito perspicaz nesse sentido de como o externo interage com o interno e como muitas vezes esse indivíduo que está na arquitetura, ele está para, de alguma forma, curvar-se, honrar, assim, fazer uma reverência à natureza, à criação do homem, que é a arquitetura, e a esse espaço, né? A gente percebe o espaço de uma forma muito potente na obra do Niemeyer. E aí, o que eu acho bonito da gente estar na biblioteca e ter pensado essa exposição é como o espaço desse hall expositivo estaria dialogando com essas mesas, com os livros, enquanto forma, e também com o lado externo, né? Então, por isso que a gente solicitou a retirada de todos os totens do espaço do hall, porque antigamente tinham totens cinzas, porque a maioria das exposições feitas aí eram exposições de coisas a serem penduradas nesse totem. Então, além de ser a primeira vez a gente estar trazendo livros de artista para a Biblioteca Nacional, eu acredito que seja a primeira vez que a gente esteja dando tamanha ênfase a esse espaço que dialoga com os livros. Em geral, quando eu monto as exposições, eu gosto muito de entender o espaço onde esses livros estão, e não apenas como um espaço neutro a receber esses livros e está tudo bem. Então, teve todo um cuidado na montagem, isso eu agradeço em especial a Ana Nélia e a Mara, que estiveram comigo e que também se prontificaram a receber os livros, enfim, a Ana Nélia foi comprar as prateleiras e os cavaletes que fizeram as mesas. Então, foi tudo muito assim, pensado e desejado para que assim fosse. Os livros, alguns deles fogem do formato mais tradicional, que a gente chama de códice, alguns se tornam sanfona, outros são mais próximos de um origami, de outras dobras, porque o livro ele traz esse fascínio de como e por onde eu conto histórias, né? E muitas vezes a gente fica muito preso a esse formato que durante séculos funcionou. E por que funcionou? Porque era o melhor formato para ter a maior quantidade de informações ocupando o menor espaço. Então, o livro, sim, é uma evolução na história da escrita por conta disso. Eu tenho mais coisas ocupando menos espaço. E aí a gente pode pensar como é que são os nossos HDs e as nossas nuvens, né? Porque a gente não está mais ocupando prateleiras, mas está ocupando esse outro espaço virtual. Enfim, caso alguém da plateia e até mesmo as minhas queridas Leonor e Lídice tenham alguma questão que queiram colocar, eu vou pedir para a Nicole me orientar com relação a essas dúvidas e questões, e aí vocês já se organizem para pensar o que vocês querem perguntar ou falar. Eu vou passar a fala para a Leonor e depois para a Lídice. A ideia é que elas falem um pouco sobre os livros delas, que estão na exposição, e também dessa experiência que para nós é a primeira vez de estar, né, virtualmente no espaço, quase como um robô. Então a interação é um pouco limitada, mas a gente quer muito que todos vocês se sintam à vontade nessa exposição. Por isso a preocupação de trazer o máximo do que seria esse encontro com a curadora e as artistas. Então, Leonor, eu gostaria de passar a palavra para você. Fique super à vontade para, enfim, guiar do jeito que você achar melhor, tá bom, querida? Olá a todos, muito feliz de participar dessa exposição. Eu tive a felicidade de ser convidada pela Fabíola, conheço a Fabíola de longa data e eu a chamo de menininha
super capacitada, porque jovem do jeito que ela é, PhD, mestre, doutora e tudo mais, e com essa leveza de levar tudo muitíssimo bem feito, com ordem, com calendário, agendas, tudo perfeito, e essa explanação sobre o que é livro, eu acho que, mesmo quem não entende, quem entende, vê que é perfeito. Bom, eu estou feliz também. Não podia ser melhor o nome da exposição para mim, Recordação. Eu morei em Brasília de 86 a 90 e foi um período muito feliz. Estou voltando depois de 33 anos, então é uma recordação de, 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 dessa maravilha que é a cidade, de amigos que eu fiz aí, e tive a coincidência de ter a Capi, a Andréia de Sá, que faz parte do grupo, de estar junto, Helena Lopes, que foi uma pessoa incrível para mim, e os livros que foram escolhidos não são livros recentes, eles são 3 livros que têm toda uma história. Então, é uma recordação, realmente é a recordação completa, tudo é uma maravilha, a biblioteca é uma maravilha, enfim. Então, não sei se daria para comentar um pouco sobre os livros. Pode comentar, Tenho, Leonora, acho que eu vale a tenho pena. 2 livros que são ligados por uma trienal de livro de artista, foi feito em 2006. A trienal aconteceu em Vilnius, na Lituânia, e tinha um tema, que era a casa e o coelho. Na hora que eu li, imediatamente me veio a imagem dos parques de diversão, onde o coelho está no meio de um círculo de casinhas e quando liberta o coelho, ele sai procurando o melhor espaço. Então, eu fiz esse livro em serigrafia, e ele foi para Vilnius, acabou circulando em algumas outras cidades, e um exemplar ficou na chama-se Book Arts, né, que é o espaço que tinha sido proposto. Ele é muito, vamos dizer assim, geométrico, certo? Eu costumo fazer trabalho em gravura em metal, que é um pouco mais livre, mas então eu não me contive em fazer só esse. Eu fiz mais um livro esse se chama The Rabbit Choice, a escolha do coelho, para caracterizar a entrada, a procura, a escolha realmente numa das casinhas. E esse segundo é um livro mais em acordeon, como a Fabíola falou. O coelho não aparece, está identificado só com um azul em determinadas passagens. De um lado, é difícil explicar sem ter o livro, de um lado seriam paisagens, e quando revira o livro para o outro lado, no primeiro são portas, e depois ele sai para o espaço, e vamos dizer assim, ele foge. Esse Blue Rabbit eu só tenho na versão gravura em metal, que também está lá no espaço do Book Arts, e tenho a felicidade de dizer que estou no Museu Victoria and Albert, na Inglaterra, na biblioteca de lá, confirmando a questão da Fabíola de dizer que livro de artista tem que estar na biblioteca. Então, faz parte do acervo do Victoria and Albert. O livro que eu apresento como Rabbit Choice é uma versão digitalizada, para que as pessoas pudessem pudessem manusear. Eu brinco muito com essa questão lúdica de livro de artista, que normalmente faz um paralelo às minhas exposições, aos meus trabalhos. Quase sempre tem um livrinho de artista para acompanhar. E eu não sei, eu acabei deixando uma versão para ser manuseada, mas eu não sei se vai ser possível ou não
Aí eu não me lembro se ficou ou não esse para ser manuseado. Bom, então esses dois fazem parte de uma história de 2006, por isso recordação. E o outro livro, que chama-se Verso Reverso, ele surgiu de uma exposição que eu fiz juntamente com um grupo de estudos na Casa Contemporânea aqui em São Paulo, e a exposição era um grupo de estudo, foi feita uma proposta para a exposição, e cada um pegou um tema, cada um não tinha uma coisa certa, mas, curiosamente, todos buscaram uma memória, e a exposição se chamou A Origem. E dessa exposição saiu esse livro, que é Fragmentos de um Domingo Feliz, que eu falava justamente da época que eu convivi, que a gente tinha uma propriedade em Mogi das Cruzes, que é uma cidade próxima de São Paulo. Convivi com meu pai, e tudo que tinha com a família, com amigos. Então, é um livro que surgiu dessa exposição, e eu, com certeza, eu acho que, de todo o trabalho que foi feito, a melhor parte foi o livro. Então, ele é folheado da forma normal de livro, mas ele tem um bate-rebate, folhas que não são só folhas de papel Hahnemüller, que é mais duro, que é o que eu trabalho com gravura, faço gravura em metal, mas também tem páginas com papéis finos, e ainda tem um objetozinho que é uma casinha que está na frente aí. Eu acho que é só para dar espaço para outras pessoas aí, falei muito. Leonor, muito obrigada. Depois, com a fala da Leonor, quem não viu o Coelho Azul, voltem lá na sanfona e procurem o coelho, né? E o outro coelhinho também. A Leonor, ela tem uma pesquisa muito interessante pensando o livro de forma tridimensional, e ela também trabalha a gravura sempre pensando a questão do espaço. Então, essa história de ter o coelho tridimensional, de trazer a casa como um recorte tridimensional, a ideia desse rebater de páginas, traz a noção de espaço, né? O espaço da página, o espaço que se cria entre o folhear de uma página e outra. Então, Leonor, obrigada pela fala. Quem tiver alguma questão com a Leonor, guarde, a gente já vai passar para ela se tiverem. Eu vou desligar o microfone para Tá ficar mais bom, fácil. perfeito, Precisar. isso. Lídice, então, já que o fio condutor dessa exposição é recordação, por que será que eu te chamei? Conta para mim. Olá, gente. Prazer estar aqui, uma alegria. Agradeço muito essa oportunidade que a Biblioteca Nacional de Brasília está nos dando, né, de mostrar livros de artista. A Fabíola que me convidou. Eu participo de um grupo de estudo com a Fabíola desde 2017 e tenho um carinho enorme por todas as propostas que ela faz, e é muito lindo porque ela nos leva para lugares, e de repente já fui até para Sicília por causa de um convite dela, né? E aí eu gostaria muito de estar aí com vocês e em Brasília. Eu adoro viajar, mas dessa vez não foi possível. E tenho o prazer de conhecer a Mara e a Ana, essas queridas aí de Brasília, e tomara que eu consiga, aí nesse período expositivo, dar um pulo em Brasília e poder ver a exposição pessoalmente e conhecer as pessoas de artistas que estão participando aí de Brasília, né? Bom, os meus trabalhos assim têm muito a ver, e acho que a Fabíola me convidou em função disso. Eu tenho um trabalho muito que eu chamo de memórias editadas, né? Eu faço um trabalho onde eu tenho mexido e procurado sempre muito material relacionado à família. Então, são recordações familiares. Os três trabalhos que estão expostos, eles são trabalhos que eu fiz entre 2018 e 2022. Tem um que é um objeto, que é uma bolsa de festa que eu encontrei da minha mãe, uma bolsa prata, que minha mãe ganhou quando fez 1 ano de casada. Eu não era nascida ainda. Eu nasci em 1950
e ela ganhou essa bolsa do meu pai em 4 de maio de 1949, que é o nome do trabalho, do livro, né? É uma bolsa que tem as partezinhas assim, todas, é tudo de prata, para guardar maquiagem, tem um espelho que estava quebrado já. O que eu fiz? Eu fiz pequenas aquarelas e fiz um revestimento de aquarela desta bolsa, e tudo em azul, porque eu tive um sentimento que era tudo azul em 4 de maio de 1949, né? E aí para mim um livro-objeto, porque não tem páginas para você folhear, né? O outro trabalho é um que eu fiz relacionado a lembranças também de viagem. Eu comecei a mexer nos meus arquivos de fotos analógicas. Sempre gostei muito de fotografar. E aí eu tinha muitas fotos analógicas, aonde eu resolvi fazer uma colagem com essas fotos, fui recortando e fui fazendo um livro que eu chamei de Anjos Viajantes. Foi uma proposta que foi no grupo também, sobre anjos, e eu pensei, eu não tenho assim um anjo. Se alguém perguntasse, qual é o seu anjo protetor? Eu realmente não tenho, não faz muito parte da minha forma de ter um anjo. Mas eu acho que nas minhas viagens, já tive a oportunidade de viajar bastante, e pretendo ainda fazer outras, acho que os anjos sempre me acompanharam, porque nunca tive problemas. Então, eu fui fazendo um mosaico com essas fotos analógicas, recortando e misturando, de repente, Paris com Campos do Jordão. Eu fui fazendo a palavra eu vou usar, que eu brinco muito, que eu fiz uma mixórdia ali. Eu fiz assim, como se fossem novos lugares para que eu resolvi visitar dessa forma com colagens, né? E aí eu usei um livro e essas colagens eu fiz nas páginas desse livro, que era um livro de uma agência de publicidade que eu trabalhei, a Talent, e eu fiz o formato de asas de anjo, né, em cada página que eu fiz essas colagens, tá? Bom, e o terceiro trabalho são reproduções fotográficas que eu fiz de cartas entre meu pai e minha mãe, entre 1948, 1946, 48, que foi a época que eles ficaram um tempo separados, porque meu pai voltou a Piracicaba, ele tinha se formado engenheiro no Rio, e minha mãe morava no Rio de Janeiro, e eles ficaram se correspondendo por cartas. E um dia a minha mãe me mostrou, eram vários envelopes com essas cartas, ela falou, vou jogar fora essas cartas. Eu falei, não, mamãe, por favor, não jogue, deixa eu ler. E ela falou assim, depois que eu morrer. Ela faleceu em 2020, e aí eu fui ler. Bastante emocionante, eu tenho as cartas até hoje, porque tem muitas que eu releio. E aí eu resolvi fazer essa reprodução fotográfica de detalhes da carta, né? E fiz, então, o que eu chamo de uma primeira versão, no formato encadernação bailarina, frente e verso, de detalhes dessas cartas, né? E aí agora já está em produção uma nova versão dessas cartas, de uma publicação mesmo, que eu pretendo fazer, acho que de 30 a 50 exemplares, com a Fotolab de São Paulo, com a Lina e a Florência, mas está ainda em produção. E aí, então, eu acho que essa recordação, essa exposição, tem muito a ver com esses 3 trabalhos que eu estou expondo. Eu espero que vocês curtam, e estou à disposição para perguntas e responder aí algumas questões. Obrigada, viu? Obrigada, Lídice. Valeu. Gente, queria fazer uma retratação. Essa coisa de estar virtual não é a melhor das coisas. Júlia Godoy, cadê você, mulher linda, maravilhosa? Eu não consegui te ver, gata. Saudades, mil perdões. Tudo bem, deixa eu responder desse lado. Muito, muito obrigada. Eu vou aproveitar, a gente aqui está com o Zoom gratuito, daqui a pouco a gente vai ter que sair e entrar de novo, mas é o mesmo link.
Júlia, eu queria te passar a palavra, porque assim, vocês perceberam que eu chamei a Leonor, e a Leonor já me conhecia há muitos anos. Aí eu chamei a Lídice, porque a Lídice é do grupo de estudos. Só que, gente, a Júlia, ela não me conhecia, a não ser naquele café Ernesto, que a gente se viu pela segunda vez, na verdade, primeira presencial. A gente tinha tido um encontro virtual antes, e foi por conta de um amigo muito querido, que é o Nino, que para alguns que são da fotografia também é uma pessoa muito querida, porque ele trabalhava em alguns laboratórios de impressão fine art, e ele me apresentou a Júlia, me apresentou o trabalho da Júlia. A Júlia trabalha com multilinguagens, e entre essas multilinguagens, o livro. Só que não só o livro impresso, é o livro em forma de vídeo, é o livro desconstruído, e ela trouxe para a gente um livro em acrílico, né, Júlia? Então, Júlia, eu queria, enfim, passar a palavra para que você falasse para a turma sobre esse livro, sobre sua paixão por livros, enquanto aqui eu saio do Zoom e entro de novo, tá? Você se importa de segurar a turma aí mais um pouquinho? Tranquilo, vai lá. Então vai lá, é rapidinho, eu vou entrar e aí a Nicole vai me pôr de novo, tá bom? Mas toca o barco com a turma aí, por favor. Tá bom, tá bom. Chegou. Ok. Beleza. Falta só ligar. Ah, ele ligou. Pronto. Litsi chegou. Agora é só a gente só esperar a Nicole. Faltou agradecer os amigos novos. A gente agradece. Nossa, fico tão emocionada. Eu vou falar que eu também fiquei meio embargada, assim, numa hora. Eu falei, ai, meu Você falou Deus, muito bem, você falou muito bem. vontade de abraçar. Ai, que É, vontade de abraçar. muito bom. Vontade de apertar a Litsi, de apertar, E assim, sabe? A Ana Anélia, que foi, nossa, a Mara também, nossa. E estava aqui escrito para não esquecer, mas eu fico, parece uma tantã. Não, é muita coisa. A gente Muita depois, coisa, aí a gente depois pode fazer nominalmente quem não estava presente para. para agradecer. Né? Tô aqui já falando com elas, tá? O que que acontece? Como a gente não tem estrutura igual na casa, a coisa do microfone, Tem eles que nos montar ouvem tudo de bem. novo. É, Não, eles nos ouvem bem, não só que tem exato, exato, exato. E aí a gente não ouve tão bem. a Só se a falta pessoa de. estivesse muito pertinho. Olha, já que estamos quase em off, eu achava que não ia dar certo, porque lembra É, só eu. eu também. Ah, Vou te dizer que deu certo. A Nicole está entrando. a Nicole tá. A Nicole é a nossa cadete. Pronto. Desculpa, Júlia. Então, assim, é legal ter essa experiência que depois que foi feito, foi, normal. Então, como é que ficou? Tem, está fora de mim e qual alcance que isso tem, né? Então, é muito interessante ver essa possibilidade de diálogo, de troca, de possibilidade. Vou levar o microfone para ela. Agradeço a chance de fazer esse trabalho, andar um pouquinho sem mim, né?
motivador, né? Para continuar fazendo essa experiência, né? De material, as outras possibilidades que existem. Quantas pessoas estão fazendo isso, né? E às vezes, talvez alguém que passe pela exposição aqui, faça alguma coisa semelhante, saber que está fazendo, saber que tem artista em casa, né? Esse é o alcance, acho que esse é o poder que ele tem, né? Letrado. Então, acho que essa experiência, que esse trabalho específico, né? Desses mundos, desses contatos, desse ponto de amálgama do próprio livro, de todo, né? Tem carrega aqui uma produção e fora dela. Né? Eu acho que é um pouco essa minha experiência com esse livro. Ei, que maravilhosa! Assim, como a estrutura é mais ou menos funcionante, a gente te ouve bem baixinho, porque falta o microfone, é só o microfone do Note, mas eu pude ouvir no meu retorno no modo online, você dizendo a potência que o formato do livro, que o livro tem, né, de circulação, de estar com as pessoas. Então, Júlia, assim, foi uma honra ter te conhecido pessoalmente. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu sei que você conhece algumas das artistas da exposição. Na verdade, acho que é a Lynn Carone, né, que você conhece do mestrado e da sua pesquisa dentro da UNB, né? Então, também vale aqui uma lembrança para a Lynn Carone, que não está aqui com a gente, né? Ela teve um imprevisto de saúde, mas esteve com a gente presencialmente na semana passada no Café Ernesto, então pudemos, digamos assim, nos abraçar e celebrar esse encontro, né? Porque é isso, são artistas de Brasília, artistas de São Paulo, pessoas que a Fabiola conhece há muito tempo e pessoas que a Fabiola não conhece há tanto tempo. Eu queria aproveitar e passar a palavra para a Marmenha, porque já me contaram, um passarinho verde me contou que a Marmenha está aqui com a gente. Eu queria muito que a Marmenha ela fizesse uma fala, se ela se ficasse à vontade com relação à Biblioteca Nacional, a esse novo momento. Então, Marmenha, é com você. Obrigada, fique à vontade para falar de onde e como você quiser, porque você tem sido tão atenciosa e tão querida. Ela até carregou tábua com a gente. Então, mais parceira do que isso não há. Então, Marmenha, queria muito deixar registrada a sua importância na biblioteca. Para nós, a Biblioteca Nacional, está muito baixo, porque aqui é possível. Na verdade, é coisa do notebook. Talvez se a Nicole aproximar um pouquinho a cadeira, não sei se dá. Senão, não tem problema, Marmen. Eu acho que o importante é as pessoas que estão aí saberem a importância que é a Biblioteca Nacional e que é você estar aí, sabe? Peça fundamental. Eu fiquei muito feliz de você ter encontrado com a gente na quinta, sabe? Gente, isso aqui tá tão engraçado. Eu tô me sentindo uma cadeirante, olha só, inclusão. Você tá meio pesadinha, viu? Tá precisando emagrecer. Vou começar minha dieta depois dessa. Aliás, boa tarde. Para nós, a Biblioteca Nacional é uma honra receber essa exposição que foi pensada assim, desde as obras com tanto carinho e assim, com tantas possibilidades, né? Eu assumi, como eu falei para a Fabiola, a Biblioteca Nacional já estava no processo, né, de materializar, de iniciar essa exposição. Tivemos um imprevisto, por isso que eu até peço desculpas, né, a vocês, porque houve um prejuízo, né, a Fabiola e as artistas não estão aqui por conta desse imprevisto. Mas, assim, nós da Biblioteca Nacional, nessa gestão que eu estou à frente, nós queremos nos aproximar do público e dos artistas do Distrito Federal.
E, assim, nesse momento, a gente já está elaborando, inclusive, um edital de chamamento público para colocar todos os nossos espaços, inclusive o espaço de exposição, para a comunidade utilizar, né? Eu sei que a maioria de vocês aliás, todos, né, estão presentes aqui, são moradores da cidade, muito provavelmente vocês não conheciam esse espaço, e às vezes conheciam, mas conheciam apenas algum espaço da biblioteca, e são muitos, e assim, a gente tem o interesse de que a biblioteca esteja aqui, assim, ela esteja aberta para vocês, para a comunidade e para todos os fazeres da comunidade. Então, tem pessoas que vêm aqui para se desenvolver educacionalmente, né? Mas a biblioteca também é um espaço para a gente desenvolver a nossa cultura. E, assim, é nesse sentido que a gente recebe as exposições. E essa exposição, em especial, onde a gente tem o objeto livre, o objeto artístico, com tantas manifestações culturais, né? Como a gravura, como a colagem e outras, para a gente é muito satisfatório, muito mesmo, porque a gente percebe que o visitante dessa exposição, eles vão conhecer, eles não vão sair daqui com o mesmo olhar que eles tinham em relação ao livro. E, assim, estar aqui dentro da Biblioteca Nacional de Brasília, uma biblioteca pública que nasceu nesse sonho, né, de ser uma cidade, Brasília uma cidade síntese das artes, então eu acho que é muito simbólico. E é por isso que eu agradeço a cada um dos artistas, agradeço especialmente a Fabíola por nos contemplar também com essa exposição. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Marmenha. Você falou uma coisa incrível, um espaço público, é nosso. A gente tem que ocupar, a gente tem que ocupar em vários aspectos, não só com obras de arte, como propositores, mas também como, enfim, visitantes, frequentadores. Que lindo. Queria só fazer um comentário, eu estou vendo a Grazi. Ei, Grazi! Tudo bem? Que legal! Pessoalmente, abraçar. Pois é, dessa vez passei raspando, mas eu volto. Eu puxei a Grazi porque é o seguinte, como eu cheguei em Brasília, né? Eu cheguei em Brasília por conta do F508, que é um espaço cultural, que hoje é uma plataforma virtual de cursos de formação. Eu fui convidada para ser professora desse espaço já no seu momento virtual, durante o segundo momento da pandemia. E F508, para quem, enfim, é de Brasília, sabe, foi um espaço físico, né, que existiu e que na pandemia deixou de existir virtualmente. E a Grazi foi uma das minhas alunas do Passaporte Cultural e de outras coisas que a gente acaba inventando junto com a Raquel. E aí eu queria fazer a ponte para outras duas artistas que estão na exposição, que foram os meus dois braços direito na exposição, que é a Ana Nélia, a Ana Meirelles e a Maria Mara, porque ambas foram presentes que o F508 me deu, né? Então elas são, digamos assim, amigas recentes, foram minhas alunas, a Mari em especial foi minha orientanda na pós-graduação. A F508 não está ganhando royalty com isso, nem eu não estou ganhando, né? Nem eles, mas eu acho importante os lugares onde a gente está, sabe, Marmenha? Eu acho que é um lugar potente de encontros e muitas vezes a gente se perde nessas potências porque falta frequência, falta periodicidade nos cursos e nas formações e nas ocupações desses espaços. Então, veio a pandemia, muitos espaços deixaram de existir, mas o virtual trouxe uma sobrevida. Então, eu queria aproveitar F508, Ponte, Grazi, e passar a palavra para a Ana Nelly e para a Mara. Viu, meninas? Eu sei que estão aqui para esse lado aqui que eu vou fazer o... Ai, que bom! A Maíra chegou também! O trocadilho Maria e Maíra, que aconteceu no grupo de WhatsApp, vale comentar. Então, querida Ana Nélia, eu vi que você levantou, comenta do seu trabalho, da exposição. Marita está aqui comigo. Então, tô de mão dada, Então, manda bala, minhas lindas, é com você. Eu falo sempre que eu sempre fui artista porque eu sempre resolvi problemas na minha vida, né? Isso é arte, né? Nossas catarses
Ali naqueles livros a gente vê a entrega das coisas que estão na alma da gente para o público. Mas o meu fazer artístico foi institucionalizado ano passado, quando eu estava com 57 anos. E eu acho isso maravilhoso, eu vivo repetindo. Eu sou uma jovem artista de 57 anos, na plenitude da minha vida. Isso foi uma sobrevida para mim, porque eu sempre vivi muito amargurada pela impossibilidade de fazer este fazer artístico. Então, foi uma alegria imensa ter podido encontrar a Fabíola, ter feito o F508, Grazi, tanta gente maravilhosa, Virgínia, tanta gente maravilhosa, Capi agora, Júlia, Marmenha, tanta gente, muito obrigada com a presença de vocês. E os meus livros, eles são um início de caminhar neste processo, porque eles permitem, o livro de artista me permite me comunicar essas minhas catarses, essas minhas emoções. E Ana, um detalhe importantíssimo, sabe quem tinha que estar aí ao lado de vocês também? A Virgínia F508 também. Sobe, Virgínia, sobe. Gente, a Fabíola é sem noção. Mal, Virgínia, dessa vez tem que gritar, mulher. Falar, e eu. Virgínia também F508, gente, pelo amor de Deus. Capi, querida, também. Tá bem? Não, aí depois é Capi. Porque a Capi, eu quero que a Capi feche. Sabe por que eu quero que a Capi feche? Porque a Capi é uma professora. Ela forma os artistas de Brasília. Então, Capi, segura que você que vai fechar com chave de ouro, porque a educação é o caminho. E eu não estou me candidatando. Próximo, vai lá, Ana. E aí, o que aconteceu? A pandemia veio, eu tive a possibilidade de ter um amor à primeira vista, que foi a Fabíola, depois de tantos amores à primeira vista que a gente tem na vida, né? Mas ela também foi um amor à primeira vista, e veio a pandemia, isso afeta a saúde mental, eu comecei a fazer terapia, porque o negócio estava muito pesado, e eu mergulhei na história de saber de onde eu tinha vindo. Então, os meus livros são histórias familiares, não vou relatá-las porque as histórias familiares, eu sei, de todos os seres humanos, têm os seus pesos, seus valores. Eu não preciso falar porque somos todos iguais, né? Viemos da mesma necessidade de amor, com os seus equilíbrios, desequilíbrios. Então, os meus livros contam histórias de onde eu vim. Aí depois, mais para frente, a gente vai contando outras histórias. E aí eu estou muito feliz de participar desse processo todo, muito alegre e muito satisfeita por essa oportunidade. Não me considero artista, só me considero uma pessoa que gosta de falar e de contar histórias, porque eu também gosto de conversar muito. É isso. Linda, obrigada, Nanê. Bom, para mí es una alegría inmensa estar aquí con personas tan queridas, con obras tan increíbles como ustedes pudieron apreciar. Agradecer de corazón esa oportunidad. Como bien falou a Fabiola, eu conheci ela na pós-graduação no Espaço F508, aqui em Brasília, que embora tenha começado presencial a pandemia, que levou a gente para um mundo virtual, mas isso não foi nenhum empecilho para a gente alcançar uma mensagem mesmo. E com Fabiola me permitiu ser uma me orientar também na pós-graduação, dar também eu renda solta, como falamos em espanhol, não sei se se fala em português, renda solta, a meu interesse pelo livro, que eu acho que é um universo fascinante. Eu sempre tive contato com o livro através da literatura, e o livro de artista é também um modo de comunicação. A gente consegue transmitir um universo, embora talvez não estejam nas palavras, mas está a imagem, está o conceito, está a textura, está o contato. Então, essa dimensão do livro, que é quase infinita, a mim me apaixona e Fabiola também é uma apaixonada. Então, desenvolvi com ela um trabalho que traz uma leitura do que foi o primeiro livro de fotografia da história,
que fue Ana Atkins, que es un proceso de fenotipía, que a Virginia está presentando, aliás, un libro precioso con esa misma técnica. E aí fui explorando, né, o universo do livro de artista, e hoje eu trago aqui para vocês 3 livros onde o processo analógico está muito presente, num mundo tão digitalizado, que traz, né, estas alegrias de poder estar aqui com pessoas queridas de São Paulo, no mundo virtual, mas também um universo que a mim personalmente me traz essa saudade de voltar, né, a fotografia tradicional. Então eu trago aqui essa volta, né, para o analógico e para a fotografia feita no quarto escuro, né, naquela tradição fotográfica. Agora sim dou a palavra para a Virginia. Muito obrigada. Vocês vão ver que esse pessoal é muito porreta, gente. É muito porreta. Vai, Virginia. Bom, primeiro eu também quero agradecer a oportunidade e dizer que a montagem da exposição está maravilhosa. Eu estava falando aqui para a Ana, essa exposição precisava sair daqui do jeito que está para ir para outro lugar. Porque está linda mesmo e muito rica. E o que me encanta no universo do livro de artista é exatamente isso, as milhões de possibilidades que a gente pode utilizar para a criação do livro, ou do objeto, ou do livro-objeto. Eu estou expondo aí 3 livros, né? Desde o primeiro deles, que é o Espectro, é uma impressão, fotos digitais impressas em offset, né? E por fim tem um livro totalmente feito em cianotipia, que já é uma técnica do século XIX, totalmente analógica, e é isso que é lindo no livro de artista para mim, essas possibilidades variadas, né? Passando pelo livro-objeto, que o outro que eu estou apresentando é o Portos, é uma construção de um livro pop-up. E feliz demais por conhecer tanta gente bacana, sabendo que tenho tanto a aprender com elas, com todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Fabíola. Virginia, comenta que você também dá cursos. E dos seus parceiros, eu acho importante. É verdade, eu também faço cursos de vários tipos de impressões gráficas, de algumas técnicas de fotografia, de processos históricos em fotografia, como a goma bicromatada, o papel salgado, marrom Van Dyck e a cianotipia. Né? É isso. E onde a gente pode ter cursos seus? Conta para o pessoal. Na verdade, eu sempre divulgo lá pelo Instagram, @Virginia Magalhães, e no momento estamos sem fazer oficinas porque estamos passando por uma obra lá no ateliê, né? Deve terminar a semana que vem, aí sim. Eu já fui aluna dela nesse Não, então é isso, pessoal. Quer saber mais? Quer ter espaço para produzir? Gruda na Virginia. Ela é tudo de lindo. Obrigada, Virginia, Mara, Ana. Como eu falei que ia finalizar com a Andréia, Andréia, segura. A Maíra chegou, a Maíra vai falar. Ela está diretamente de Piracicaba, igual a Lídice. As duas são do interior de São Paulo. Então, Maíra, é contigo, e aí, Capi, segura que é contigo no final. Olá, pessoal. Queria primeiramente agradecer a Fabíola, né? Que ela é esse fio que nos conecta tão carinhosamente à arte, e a todas as artistas que estão participando junto comigo dessa exposição. É sempre um prazer. Eu estou na exposição com 2 trabalhos. O primeiro se chama Aldravias de um Abraço, e ele surgiu de uma série de aldravias, que são poemas de 6 palavras, que surgiram aqui no Brasil, em Mariana, em Minas Gerais, e foi lá que eu fui aprender a fazer. E também uso para esse trabalho papel artesanal de fibra de bananeira, que eu também aprendi a produzir durante meu período de estudos na universidade. E o segundo livro, na verdade, é um trabalho que é composto de 4 livros, né?
O primeiro surgiu de uma proposta da Fabiola, que era fluxo, e ela propôs o formato também, que era o formato flag. E eu aceitei esse desafio porque os meus livros normalmente eles fogem bastante do formato livro, né? E achei legal experimentar. E aí depois fui desconstruindo até o último livro, que ele é uma gase estéreo. São gases estéreis, né? E são batimentos cardíacos bordados em todos esses trabalhos. E eu decidi por esses batimentos cardíacos nessa escrita assêmica, porque eu acho que é uma forma de comunicação universal, esse tipo de escrita. E traz sentimentos, permite se emocionar, e eu vejo essa escrita como histórias da vida humana sendo contadas ali nesses trabalhos. Acho que é isso. Que demais. Bem, não sei se vocês conseguiram entender. Ela é maravilhosa. A Lidy se lembrou de bater palmas. A Maíra falou, então, das aldravias. Então, quem tiver curiosidade, tem na internet, Mariana. E ela falou da escrita assêmica. Assêmica é a ideia de não ter sentido semântico, mas a gente identifica como uma escrita. Então, por isso que ela falou também que é universal. Quando a gente ouve o batimento cardíaco ou vê... Como é que é o nome daquele exame que marca o batimento cardíaco? Esse mesmo, esse mesmo. É universal. É claro que o médico sabe se tem algum problema ou não, mas quando a gente observa esse desenho, a gente fala, é um coração batendo, né? E claro, quando a gente domina os signos, a gente sabe dizer se está doente ou não. Mas os batimentos da Maíra não tem esse sentido, tem o sentido de mostrar que há um fluxo, há algo que não cessa de continuar. E eu cismo, né, Maíra, de pendurar a sua gaze. Eu não consigo ver o seu livro só sobre um suporte. Toda vez, ele é a segunda vez que é exposto, e na primeira vez que ele foi exposto, eu sugeri que fosse pendurado parte dele, e ela aceitou. E aqui na exposição né, Marmenha, eu subi na escada, tá? Eu prendi, ele é bem levinho, mas eu tive que fazer essa travessura porque eu sinto que esse trabalho ele pede, por conta de ser tão leve, tão sutil, ele precisa que alguém preste atenção nele, por isso que ele sempre está com essa coisa meio E por pendurada. isso que eu sempre te agradeço, porque a Fabíola tem um olhar muito especial. Ela consegue visualizar essa melhor forma de como o trabalho vai se expressar, né? Então, muito obrigada. Ainda bem que você é assim modesta e generosa, né? E deixa eu meter os dedos nos trabalhos. Então, eu agradeço a confiança, Maíra. Obrigada. Que bom que deu para você estar aqui com a gente. Eu sei que hoje é um dia corrido por conta das suas aulas. Maíra é professora de francês, então quem quiser também aproveitar e aprender francês, Maíra dá aula online. Eu querendo vender o peixe dos outros. Mas, enfim, é tudo gente porreta, como eu disse anteriormente. Se alguém tiver mais divulgação, vamos aproveitar o mural. Vamos aproveitar o mural, é um momento de contatos, networking, né? A exposição é para isso. E tirar foto bonita. Eu vi que a Nicole está caprichando, tirando a gente elegante, né? Na cadeira vermelha. E assim, para finalizar, eu queria muito passar a palavra para Andréa Campos de Sá, a nossa querida Capi. A Capi foi indicação da Lin Carone. A Lin, ela é de São Paulo, mas há muitos anos mora em Brasília, então a Lin é uma artista que já circula em vários espaços culturais e artísticos, e me apresentou Capi. Então, Capi, agradeço a confiança, e olha só como foi na fala da Leonor. A Capi, há 33 anos atrás, era colega de Leonor no ateliê de gravura, né? Então, Capi, gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você apresentou, que o pessoal achou incrível, né? O do Gutenberg. E conta mais, então. Obrigado, Fabíola, pelo convite. Eu não conhecia ninguém, somente a Aline, né? Apesar das pessoas aqui do Brasil, eu só conhecia a Aline. E ela me fez o convite, eu aceitei, aí a gente começou os nossos encontros, né? Bem, o meu trabalho, eu sou professor de gravura, então minha formação, assim, minha trajetória
artística ela foi toda muito embasada na gravura, e eu tenho essa relação com essa capacidade da reprodutibilidade da imagem. Então, o meu interesse, né, assim, toda construção que eu faço tem alguma coisa relacionada com essa capacidade da reprodutibilidade. Quando fui convidada para fazer esses dois trabalhos que foram feitos especialmente para essa exposição, né? Aí veio essa ideia, né, de pensar a reprodutibilidade a partir do seu início, que foi com a Bíblia, né? A primeira, com a invenção dos tipos móveis, né? E com a Bíblia de Gutenberg, que é a primeira Bíblia impressa. A questão da Bíblia, de ser uma Bíblia, é porque eu tenho uma relação não religiosa, que eu sempre falo, que eu nem católica sou, né? Mas com a estética católica, né? Então, o livro, a Bíblia, assim, né? Essa coisa do livro, geralmente com dourado, né? Enfim, né? Com todo esse trabalho, né? Me inspirou a fazer, né, esses dois livros, e desde o início eu pensei neles como objetos, né, não como assim, folheado, e também tem relação com as coisas que eu tenho feito, né, que são o uso do carneiro, né, do bicho carneiro. Eu já fiz alguma série de fotos do carneiro, e aí, então, e também a ideia da reprodutibilidade, né? Porque o carneiro, ele parte de um molde, né? Então, esse molde foi feito a partir da cabeça do carneiro mesmo, feito no hospital veterinário, né? Então, a gente fez o molde a partir da cabeça do carneiro. Eu falo a gente porque eu trabalhei junto com outra artista aqui, que é a Raquel Nava. Então, nós fizemos essa cabeça, e aí eu até refiz o molde, porque o molde acabou se desgastando, né? Eu refiz esse molde, então eu usei a cera, né? Usei a cera, e a ideia do carneiro de ouro, né? Por isso eu pintei o carneiro dourado, e o outro carneiro tem a ver com a história do livro do Apocalipse, né? Aí era cabeça preta, chifre, que eu resolvi moldar, né? Então, tudo assim, o que me interessa muito, né, nessa questão do livro é essa materialidade mesmo, né? Você trabalhar com os materiais, né? Por isso que eu também tenho interesse na foto analógica, né? A gravura é uma coisa que vem da gravura, que tem toda uma técnica, manuseio, né, com os ácidos, com as ceras. Então, isso é uma coisa que realmente me interessa. E aí, então, praticamente assim, quando a questão da minha aula, né, lá no UNB, então eu dou aula de introdução à gravura, e essa disciplina é uma disciplina que, assim, ela foi pensada para você ter uma noção de todos os processos, né, da estilogravura, gravura metal, litografia, mas eu procuro criar, assim, dar todas essa possibilidade, né, da reprodutibilidade, tanto desses processos tradicionais como dos processos digitais. Então, eu gosto de, no primeiro dia de aula, falar que são experimentações de impressões, né? Então, porque aí você abarca uma série de processos, né? De xerox, a transferência de imagem. E aí eu convidei meus alunos para virem aqui, a exposição, eles vieram, gostaram, estão animadíssimos para fazer livros. Eu falei, então vamos lá, vamos fazer um grupo, né? E aí é isso. Então, eu fiquei muito satisfeita, né, por participar da exposição e conhecer vocês. Muito obrigada. Uau! Que coisa mais linda. Obrigada. Eu sabia que tinha que terminar com ela, tá vendo? Não adianta. O futuro está nos jovens, no ensino, na educação. Para quê? Para que eles
entendam o passado e construam o futuro, né? Porque eles estão no presente. A gente também tá, mas se a gente não planta essa vontade de transformação e de mudança neles, de nada adianta. Queria saber se do pessoal que está aí presente tem alguma questão, alguma dúvida. Se também não tiver, fiquem tranquilos. Imagino que a fome, né? Porque né, os artistas não almoçaram, estão só no pãozinho de queijo no bolo. Fiquem à vontade para fazer. Então, qualquer coisa, Nicole, Ana, Mara, se tiver algo para... Vocês me ajudem, me guiem. Hoje eu estou dependendo de vocês, mais do que nunca. Sempre dependo. A gente nunca faz nada sozinho. Mas também, ó. Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Se tiver... Parabéns para as artistas e agradecer a generosidade de vocês terem proporcionado contato com esses trabalhos, né, o deleite de ter contato com esses objetos, especialmente para mim, que trabalho com fotografia e como impressor, o meu dia a dia é ver fotografia virando quadro na parede. Então, quando eu tenho a oportunidade de ver fotografia virando um livro-objeto, ou um diário de viagem ficcional ou científico, para mim alimenta muito esse meu interesse nos outros desdobramentos que a fotografia pode ter também, não só a parede. Obrigado. Que lindo! Obrigada! Coisa também é interessante o que o Bruno falou, porque se a gente vai ver a história da gravura, justamente ela sai do livro e vai para a parede, né? Então, esse retorno da gravura, né? Ou então, pelo menos, os processos de reprodução de imagem voltando para o livro de arte, né? Muito lindo, André. É isso mesmo. É isso mesmo. Leonor, você quer fazer alguma colocação? Tá tranquilo? Pelo visto, sim. Só faltou, eu fiquei tão emocionada dizendo da recordação, que faltou dizer que foi maravilhoso conhecer todas vocês e saber da potência, que, quer dizer, eu já sabia que tinha potência em Brasília, mas estar ao lado de vocês é muito bom, muito bom. É isso que eu tinha para falar. Só. Ah, que linda! E o livro da Capi, faltou o nome para quem não viu, A Bíblia de Gutenberg. Adoro, tem um tempero. Essa Capi é genial. E eu também queria assim, deixar registrado o nome das outras artistas que não puderam estar presentes fisicamente e nem virtualmente, que no caso é a Liliana Pardini, que é de São Paulo, e ela está com os livros com bordado sobre veludo e tecido. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem a produção dela. A gente já falou da Lynn Carone. A gente tem a Márcia Bandeira, que também está com 2 livros com pintura. Então, a gente está mostrando essa diversidade de materiais que são possíveis de serem inseridos e que dialogam com as poéticas dessas artistas, né? Todas artistas mulheres. Isso foi uma preocupação nossa de ter esse recorte mesmo de gênero, foi proposital, mas potente, e cada qual com a sua poética pôde ter o recorte conceitual da recordação. Por isso também a ideia dele estar separado, né, em sílabas, né, porque muitas vezes a gente não é completo em si, a gente é feito por partes. Então, pessoal, muito obrigada. Um ótimo final de semana. Não deixem de deixar recados lá no caderno, no livro de assinaturas. Isso realmente é muito importante e é uma forma da gente continuar esse exercício de usar o livro, usar o caderno para encontrar outros leitores, né? Então, muito obrigada e um bom final de semana. Acho que é isso. Uma salva de palmas a todos. Legal. Bravo. Obrigada aí. Muito obrigada. Então, é isso. Bom fim de semana e vamos indo. Agora a gente some. Beijo. Até mais. Tchau, meninas. Bom descanso. Missão cumprida. Nicole, conseguimos! Gente, coisa mais linda! Beijo, abraço, saudade. Não vejo a hora de sair de novo. Beijo, beijo. Vou encerrar agora, gente. Vai lá.